Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos o Maiado.geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje é 29 de maio de 2025. E hoje a gente mergulha na história de um nome que, olha, tá em todo lugar. Samsung. Mas será que a gente conhece mesmo a dimensão dessa empresa? É uma ótima pergunta, porque a gente pensa logo em celular, TV, geladeira... Exato. Mas a Samsung é, muito, muito maior que isso. É um verdadeiro império, um chaebol, como se diz na Coreia. Chaebol. É tipo um conglomerado familiar gigante, né? Isso. Famílias que controlam um monte de empresas em setores diferentes. E a Samsung é o maior exemplo disso. A ideia hoje é justamente explorar essa complexidade toda, desde o comecinho até virar esse colosso global. Então vamos lá. O começo foi bem modesto, né? Muito. Lee Byung-chul, o fundador, começou em 1938, lá em Daegu. A empresa se chamava Samsung Trading Company. E o que eles vendiam? Basicamente, peixe seco, produtos da terra, macarrão, coisas bem locais mesmo. Eram uns 40 funcionários só. Nossa, que diferente do que é hoje. E isso numa época super complicada para a Coreia, né? Ainda era colônia do Japão. Exatamente. A Coreia estava sob domínio japonês desde 1910. Um período difícil de muita restrição econômica, tentativa de apagar a cultura coreana. O Lee Byung-chul veio de uma família com terras, até estudou um tempo no Japão em Waseda, mas nem chegou a terminar. E o nome Samsung? Tem algum significado especial? Tem sim. Sam significa 3 e Sung significa estrelas. Para a cultura coreana, 3 estrelas remete a algo grande, forte, que dura para sempre, eterno. Já mostrava uma ambição desde o nome, né? Faz sentido. E essa lojinha de peixe seco deu certo rápido? Deu super certo, a ponto dele mudar a sede para Seul já em 1947. Mas aí veio a Guerra da Coreia, em 1950. Ah, claro. E isso deve ter atrapalhado tudo. Com certeza. Interrompeu os negócios, Lee teve que fugir para Pusan, no sul. Mas ele era resiliente, sabe? Lá mesmo ele fundou uma refinaria de açúcar, a Cheiljedang, já mostrando essa veia para diversificar. Então a diversificação começou cedo mesmo. E depois da guerra, como foi? Aí que a coisa engrenou de vez. Em 1954 ele fundou a Cheilmujik, uma empresa têxtil. E ela se tornou, a maior fábrica de lã do país. Têxtil, olha só, mais um setor diferente. Exato. Ele chegou a ter uma parceria com o Cho Hong-jae, que depois fundou a Haeosang, outro grande grupo coreano. Mas eles se separaram. E nesse pós-guerra, o governo sul-coreano teve um papel fundamental. É a época do tal milagre do rio Han, né? Isso mesmo. O governo adotou políticas para industrializar o país a toque de caixa. Eles escolheram alguns grupos familiares, os chaebols, como Samsung, a Hyundai e a LG, e deram todo o apoio. Que tipo de apoio? Olha, era subsídio, imposto baixo, proteção contra a concorrência de fora. A ideia era que essas empresas crescessem rápido, gerassem emprego, modernizassem a Coreia. E a Samsung aproveitou bem essa onda? Demais. Nos anos 50 e 60, o Lee Byung-chul saiu comprando tudo que via pela frente. Bancos, seguradoras, entrou em refino de petróleo de novo, abriu loja de departamento. A estratégia era clara: dominar várias áreas. Um povo, praticamente. E isso mudou a cara da Coreia, imagino. Mudou completamente. Gerou muito emprego, atraiu gente do campo para a cidade, acelerou a modernização. A Samsung virou um símbolo desse crescimento, entende? Entendi. Mas e a eletrônica? Quando que ela entra nessa história? O ano-chave é 1969. Foi aí que fundaram a Samsung Electronics. Foi uma decisão estratégica para entrar num setor que eles viam como o futuro. E qual foi o primeiro produto eletrônico deles? Uma TV. Preto e branco de 12 polegadas, feita lá em Suwon. Parece coisa de museu hoje, né? Totalmente. Mas como eles aprenderam a fazer TV do nada? Não foi do nada. No começo eles fizeram parcerias com empresas japonesas, tipo a Sanyo, a Enik. Mandaram gente para o Japão para aprender como fabricar os componentes, sabe? Uma estratégia bem pragmática. Aprender com quem já sabia fazer. Esperto. Muito. E deu certo rápido, de novo. No final dos anos 70, a Samsung já era a terceira maior fabricante de TV PIB do mundo. Uau! E eles tinham uma empresa de TV também, uma emissora, né? A TBC. Isso, a Tongyang Broadcasting Company.
Ter uma emissora ajudava a vender as próprias TVs, claro, uma sinergia interessante. Nessa época, nos anos 70, eles também começaram a fazer calculadora, videocassete, as primeiras TVs coloridas. O ritmo de expansão era frenético mesmo. Muito. E nos anos 80, eles pisaram fundo no acelerador da tecnologia. Criaram centros de pesquisa e desenvolvimento, várias divisões focadas em eletrônicos, devices, electromechanics, uma parceria com a Corning para vidro. E o mais importante, semicondutores, certo? Exatamente. A entrada em semicondutores com a Samsung Semiconductor foi talvez a aposta mais crucial da história da empresa. Isso lá pelo final dos 70, começo dos 80. Por que tão crucial assim? Porque semicondutor é a base de toda a tecnologia moderna, né? Exigia um investimento absurdo, um risco enorme, mas o potencial de retorno era gigantesco. E eles não só entraram, como rapidamente se tornaram líderes, especialmente em memória DRAM. E qual era a filosofia do fundador, do Lee Byung-chul, para gerenciar tudo isso? Ele tinha uma fama de ser obcecado por talento. Dizem que ele entrevistou pessoalmente umas 100 mil pessoas ao longo da vida. 100 mil? Caramba! É o que dizem, né? Mas a ideia era contratar os melhores e dar autonomia. O foco era fazer produtos bons, acessíveis, com muita eficiência, cortando custos. E ele tinha um discurso forte de que os negócios eram um serviço para a nação. Interessante essa visão. E ele comandou até quando? Ele faleceu em 1987. Aí quem assumiu foi o filho dele, o Lee Kun-hee. E isso marcou o início de uma nova era para a Samsung. Uma nova era focada ainda mais em quê? Tecnologia e globalização. O Lee Kun-hee promoveu uma grande reestruturação em 1993. Ele vendeu várias subsidiárias que não eram consideradas estratégicas e decidiu focar em 3 áreas principais: eletrônica, engenharia e química. A visão era clara: ser líder mundial em tecnologia de ponta. E ele conseguiu, né? A gente viu a Samsung virar líder em telas, TVs. Exato. Foi nessa época que eles ultrapassaram a Sony como a maior empresa de eletrônicos de consumo do mundo e prepararam o terreno para o boom dos smartphones. Ah, sim, a linha Galaxy. O primeiro Galaxy S saiu em 2010, né? Isso. E foi um divisor de águas. A partir daí, a evolução foi muito rápida. Vieram as telas curvas com o Note Edge, a expansão para tablets com a linha Tab, os relógios Watch, os fones Buds, criaram todo um ecossistema. E até eletrodomésticos conectados, a linha Home. Sim, a ideia do ecossistema conectado. E uma coisa fundamental para o sucesso do Galaxy e de outros produtos foi a tal da integração vertical. Explica melhor isso. O que é essa integração vertical? É a capacidade da Samsung de produzir internamente muitos dos componentes essenciais dos seus próprios produtos. As telas, por exemplo, tanto as OLED quanto as QLED e agora as dobráveis, são feitas pela Samsung Display. Ah, então eles não compram de fora? Em grande parte não. O mesmo vale para memória RAM e armazenamento flash. E até os processadores, os famosos Exynos. Isso dá a eles um controle enorme sobre a tecnologia, os custos e o ritmo de inovação. É uma vantagem competitiva brutal. Falando nos Exynos, eles são feitos pela própria Samsung, então? Exatamente. São SoCs, né? System on a Chip, baseados na arquitetura ARM, como a maioria dos chips de celular, mas desenvolvidos pela divisão System LSI da Samsung e fabricados pela Samsung Foundry, que é a fábrica de chips deles. E quando eles começaram com isso? O primeiro chip que deu origem à linha foi o Hummingbird, lá em 2009, que depois virou o Exynos 3 Single. Mas a marca Exynos mesmo surgiu em 2011, com o Exynos 4 Duo, que estava no Galaxy S2. Um chip que fez muito sucesso na época. Lembro do S2. E eles chegaram a fazer núcleos próprios, né? Tipo a Apple faz. Tentaram. Entre 2017 e 2019, eles desenvolveram os núcleos customizados Mongoose, Exynos M, mas não deu muito certo. Tiveram problemas de desempenho, superaquecimento. Acabaram voltando a usar os designs padrão da ARM. Entendi. Mas eles não desistiram de inovar nos chips. Tem a parceria com a AMD agora, certo? Isso, uma parceria super importante que começou em 2019. A ideia é integrar as GPUs Radeon da AMD com a arquitetura RDNA nos chips Exynos. O Exynos 2200 foi o primeiro com RDNA 2 e agora temos o 1480, o 2400 com RDNA 3.
Isso substituiu as GPUs Mali que eles usavam antes e deu um gás nos gráficos. Então a parte gráfica dos Exynos agora tem tecnologia da AMD. Que interessante! Sim, é uma colaboração que busca justamente melhorar um ponto onde os Exynos às vezes ficavam atrás da concorrência, como os Snapdragon da Qualcomm. E qual o futuro para os Exynos? Já se sabe algo? O roadmap aponta para o Exynos 2500, previsto para 2025, usando a nova tecnologia de fabricação de 3 nanômetros com transistores GAA Gate-All-Around, que promete mais eficiência. Além disso, claro, foco em NPU para inteligência artificial e os modems 5G próprios, da linha Shannon. Tecnologia de ponta mesmo. E você mencionou a Samsung Foundry, a fábrica de chips. Eles fabricam só para Samsung? Não, de jeito nenhum. A Samsung Foundry é uma divisão separada que fabrica semicondutores para muitas outras empresas, especialmente as que só projetam chips, mas não têm fábrica, as chamadas fabless. Tipo a Qualcomm ou a Nvidia. Exato. A Samsung Foundry compete diretamente com a TSMC de Taiwan e com a Intel Foundry Services para ganhar esses contratos. Eles se posicionam como uma Total Foundry, oferecendo não só a fabricação em si, mas também ajuda no design, bibliotecas de componentes, tudo. E onde ficam essas fábricas? Eles têm um complexo enorme na Coreia, com fábricas em Jihang, Hwaseong e Pyeongtaek. E estão investindo pesado nos Estados Unidos também, expandindo a fábrica de Austin, no Texas, e construindo uma nova gigante em Taylor, também no Texas. É uma rede global. Uma verdadeira potência na fabricação de chips, então. Sem dúvida. Eles conseguem produzir desde chips mais antigos para aplicações mais simples, até os mais avançados do mundo, nesses processos de 5, 4, 3 nanômetros. É uma capacidade tecnológica impressionante. Falando em competição e tecnologia, impossível não falar da relação da Samsung com a Apple, né? Essa é uma novela à parte. Uma das relações mais complexas e, paradoxais do mundo da tecnologia. Começou com aquela guerra de patentes gigantesca lá por 2011. Exatamente. A Apple, ainda sob o comando do Steve Jobs na época, processou a Samsung acusando-a de copiar servilmente o design do iPhone e do iPad. Foi uma briga feia que durou anos. Eu lembro das comparações dos designs antes e depois do iPhone. Sim. A Apple alegava a violação de trade dress, a aparência geral do produto, marcas registradas, patentes de design. A Samsung contra-atacava com suas próprias patentes, principalmente relacionadas a telecomunicações 3G. Teve até aquele caso engraçado do juiz no Reino Unido, né? Ah, sim. O juiz decidiu que o Galaxy Tab não infringia a patente do iPad porque ele não era tão legal quanto o iPad. Uma decisão curiosa. Bizarro. E como terminou essa guerra toda? Depois de muitas idas e vindas, condenações bilionárias que eram revertidas, eles finalmente chegaram a um acordo em 2018. Os termos nunca foram divulgados. Mas a Apple deu uma declaração na época, né? Algo sobre não ser só dinheiro. Isso. Disseram algo como: este caso sempre foi sobre mais do que dinheiro. A Samsung copiou descaradamente nosso design, mostrando que a mágoa continuava. Dizem que o Tim Cook teve uma postura mais pragmática que o Steve Jobs, que queria uma guerra termonuclear. Mas o mais irônico disso tudo é que enquanto brigavam nos tribunais... A Samsung era, e ainda é, uma fornecedora crucial para a Apple. É esse o grande paradoxo. A Apple depende da Samsung para fornecer componentes-chave para os seus produtos mais importantes. Como as telas OLED do iPhone, por exemplo. Principalmente. A Samsung Display foi pioneira e tem a maior capacidade de produção de telas OLED de alta qualidade para smartphones. Por muito tempo, a Apple não teve outra opção com a escala necessária. Além das telas, a Samsung também fornece chips de memória NAND Flash, DRAM e até substratos importantes para os processadores da série M da Apple. Então a Apple paga bilhões para a Samsung todo ano. Bilhões. Tem estimativas que, na época do iPhone X, a Samsung ganhava uns $110 por cada aparelho vendido pela Apple, só com os componentes fornecidos. É um negócio gigantesco para a Samsung. Caramba, mas essa relação de dependência deve gerar tensão, né? Muita tensão. Já houve relatos de engenheiros da Apple sendo barrados em fábricas da Samsung, problemas de qualidade sendo usados como barganha em negociações. A Apple vive tentando diversificar seus fornecedores. Como a LG ou a BOE para telas. Exato.
Ou investindo em tecnologias próprias como microLED, comprando empresas como a LuxView. Mas a escala e a tecnologia da Samsung ainda são difíceis de igualar, especialmente em telas OLED de ponta. E recentemente teve até um movimento de aproximação, com as TVs Samsung ganhando suporte ao iTunes e AirPlay 2 da Apple. Sim, mostra que, apesar da rivalidade, a cooperação continua onde faz sentido para os negócios. É uma dança constante entre competir ferozmente no mercado de smartphones e colaborar na cadeia de suprimentos. É uma dinâmica fascinante, mostra a importância da manufatura avançada e os riscos de depender de mais de um único fornecedor, mesmo que ele seja seu maior rival. E agora as duas têm um novo rival em comum para se preocupar, né? A Huawei, que, apesar das sanções americanas, continua forte, especialmente na China. Isso pode até aproximar a Apple e Samsung em alguns aspectos. Faz sentido, mas a gente falou muito de eletrônicos, só que a Samsung é muito mais que isso, como você disse no começo. Muito mais. Para ter uma ideia da dimensão, o grupo Samsung como um todo já foi estimado como responsável por mais de 20% do PIB da Coreia do Sul. É algo surreal. 20%? Nossa. Quais são as outras grandes áreas? Bom, tem a Samsung Heavy Industries. Já foi a segunda maior construtora naval do mundo lá por 2010. Eles têm um estaleiro gigantesco em Georgia e são focados em navios de altíssimo valor agregado, tipo navios-tanques para a GNL, plataformas de petróleo offshore, navios de perfuração, também fazem turbinas eólicas. Construção naval pesada, quem diria? Pois é. Aí tem a Samsung C&T Corporation, que é a empresa original lá de 1938, a Trading Company. Hoje, ela atua principalmente em construção e comércio internacional. Construção tipo prédios? Prédios icônicos. A Samsung C&T participou da construção do Burj Khalifa em Dubai, das Petronas Towers na Malásia, do Taipei 101 em Taiwan. Projetos gigantescos pelo mundo todo. Muita gente considera a C&T a holding de fato do grupo Samsung, a empresa que controla as outras. Caramba! Do peixe seco para o Burj Khalifa. Que salto! E tem mais. A Samsung Engineering, que agora chama Samsung &A. Essa é focada em engenharia, suprimentos e gerenciamento de projetos EPC e PM para a indústria pesada, refinarias, petroquímicas, usinas. Ela começou como uma empresa estatal e foi incorporada ao grupo. Mais indústria pesada. E fora disso, tem a Samsung Life Insurance, que é uma das maiores seguradoras de vida do mundo. A Samsung Display, que a gente já falou, fabricante das telas, a Chill World Wild, uma agência de publicidade enorme entre as maiores do mundo, e até parque de diversão, o Everland Resort, que pertence à Samsung Everland. Até parque de diversão. É realmente um conglomerado que atua em quase tudo. Exato. Essa diversificação extrema é a marca registrada do modelo Shaable. Mas esse modelo, e especialmente a estrutura familiar, também traz problemas, né? A Samsung vive envolvida em controvérsias. Sim, é o outro lado da moeda. A família Lee, que controla o grupo, esteve envolvida em diversos escândalos ao longo das décadas. Acusações sérias de suborno de políticos, evasão fiscal, tráfico de influência. O próprio Lee Kun-hee, que sucedeu o pai, foi condenado, não foi? Foi condenado 2 vezes por suborno e evasão fiscal, mas recebeu perdão presidencial nas 2 ocasiões. O filho dele, Lee Jae-yong, que é o atual líder de fato, também foi preso em 2017 por causa de um escândalo de corrupção que derrubou a presidente da Coreia na época. Foi condenado, cumpriu pena, saiu em liberdade condicional e depois também recebeu perdão presidencial. Perdão presidencial de novo? Parece um padrão. É algo que gera muita discussão na Coreia. Existe uma percepção de que os líderes dos Shaebles estão acima da lei. Uma espécie de dinastia real reencarnada, como alguns críticos dizem. Há muita pressão por reformas para diminuir o poder e a influência desses grupos. Além das questões da família, teve também problemas com produtos, né? O caso do Galaxy Note 7 foi marcante. Nossa, aquele foi um desastre de relações públicas. O Note 7, lançado em 2016, começou a pegar fogo espontaneamente. As baterias explodiam. Foi um recall gigantesco e caríssimo, né? Custou uns 5 bilhões de dólares para a Samsung, além do dano à imagem. A resposta inicial foi meio lenta, e depois descobriram que o problema era um erro de design da bateria, causado um toco pela pressa de lançar o aparelho para competir com o iPhone. Tentaram até censurar vídeos de paródia que surgiram na internet,
o que pegou mal também. Que mico. E mais recentemente teve outro caso, com um software, né? O GOS. Sim, o Game Optimizing Service. Em 2022, descobriram que a Samsung estava limitando o desempenho de milhares de aplicativos em seus celulares top de linha para economizar bateria e evitar superaquecimento. Só que eles esqueciam de limitar os aplicativos de benchmark, aqueles usados para medir a performance, Ah, que feio. para parecer mais rápido nos testes. Exatamente. Pegou muito mal, porque parecia que estavam enganando os consumidores. O CEO teve que vir a público pedir desculpas. Mostra como a pressão por performance e a complexidade desses aparelhos podem levar a decisões questionáveis. Com certeza. E falando em consumidores, como é a Samsung aqui no Brasil? A presença é forte, né? Muito forte. A Samsung Eletrônica da Amazônia é uma operação gigante. Tem a fábrica enorme em Manaus, que se beneficia dos incentivos fiscais da Zona Franca, e outra em Campinas, São Paulo. Produzem TVs, celulares, monitores, notebooks. E em termos de mercado? Dominante em smartphones. Por muito tempo, quase metade dos celulares vendidos no Brasil eram Samsung. Eles tiveram um sucesso estrondoso com a linha Galaxy J, aqueles aparelhos mais acessíveis na faixa de R$600 a R$1.200 na época. Ah, lembro da linha J. Era muito popular mesmo. Sim, eles souberam ler muito bem o mercado brasileiro, oferecendo produtos com bom custo-benefício e uma marca forte. A parceria com grandes varejistas como o Magazine Luiza também é fundamental para essa capilaridade. A receita aqui no Brasil é na casa das dezenas de bilhões de reais. Impressionante! E como estão as finanças da Samsung globalmente hoje? Eles passaram por um período mais difícil recentemente, né? Passaram sim, especialmente no mercado de chips de memória, que é muito cíclico. Mas os resultados de 2024 mostraram uma recuperação forte. A receita global foi de cerca de 207 bilhões de dólares e o lucro operacional voltou a crescer bem, para uns 22,5 bilhões de dólares. Ainda não é o pico que tiveram em 2022, mas mostra que os motores principais, chips e displays, voltaram a acelerar. 200 bilhões de dólares de receita. É um número difícil até de imaginar. E quais são os planos para o futuro? Onde eles estão investindo? Os investimentos são massivos, como sempre. Anunciaram planos de investir mais de 200 bilhões de dólares até o fim de 2023, principalmente em pesquisa e desenvolvimento. O foco é total nas tecnologias do futuro, 5G e já pensando em 6G, inteligência artificial, robótica, biotecnologia e, claro, continuar na liderança em semicondutores. IA é a palavra de momento, né? Com certeza, eles estão investindo pesado em IA, contrataram muitos pesquisadores, estão integrando recursos de IA nos produtos com o Galaxy AI, melhorando o assistente Bixby. É visto como um diferencial crucial para competir nos próximos anos. E continuam com a estratégia de fazer aquisições M&A para comprar tecnologia e talento. Bom, fizemos uma viagem e tanto, hein? Desde a lojinha de peixe seco e macarrão em 1938... Passando pela diversificação industrial com apoio do governo, a aposta certeira em eletrônicos e semicondutores, a consolidação global sob o Lee Kun-hee, a explosão dos smartphones Galaxy, a fabricação própria de chips Exynos e para terceiros na Foundry, a relação complexa de amor, ódio e dependência com a Apple, a dimensão gigantesca do conglomerado com construção naval, engenharia pesada, seguros. E sem esquecer das controvérsias familiares, dos escândalos de produtos como o Note 7 e o GOS, mas também da presença forte aqui no Brasil e dos investimentos bilionários para o futuro em IA e 6G. Ufa! A Samsung é um universo em si mesma. Complexa, inovadora, poderosa, controversa. Tudo ao mesmo tempo. Fica mesmo a reflexão, né? Como uma empresa com essa escala toda, com um histórico de escândalos envolvendo a liderança, consegue manter uma imagem de marca tão forte e a confiança de tantos consumidores ao redor do mundo? É uma ótima pergunta para a gente pensar. Talvez a qualidade e inovação dos produtos falem mais alto para muita gente. Ou talvez a própria escala e a importância econômica na Coreia criem uma certa blindagem. E fica também a questão sobre o futuro desse modelo chaebol.
Ele ainda faz sentido num mundo cada vez mais pautado por IA, por agilidade e por tensões geopolíticas crescentes? Excelente ponto para finalizar, deixa o pessoal pensando. E para quem nos ouviu até aqui, se você gostou dessa análise profunda sobre a Samsung, deixe seus comentários, curta e compartilhe. Ajuda muito a gente a continuar trazendo esses mergulhos na tecnologia. Valeu!